série sobre o fruto do Espírito, né? E a primeira virtude que é apresentado a nós é o amor. Em Gálatas 5:19 vai dizer assim, 19 não, desculpa. Vamos ler em Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 22 a seguir vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. É interessante notar que as coisas que venham ou que são geradas através da nossa carne, o Paulo ele descreve como obra, né? Agora, as coisas que são geradas pelo Espírito dentro de nós é chamado de fruto. Por que é importante isso? Esse contraste é consistente com a ênfase que Paulo está dando ao longo dessa carta, né, para a igreja de Galácia. Paulo sempre contrastava o esforço humano com a confiança em Deus, né? E as obras humanas são as coisas que as pessoas vão fazer quando ele ou ela trabalha, né? Mas o fruto em si é algo que emerge por conta de um poder trabalhando no interior da pessoa. Então lembramos, irmãos, que o fruto que Paulo está falando sobre, o fruto do Espírito, é um fruto singular, né? Então isso quando ele fala de um fruto só, um fruto singular, ele está sugerindo para nós que o caráter de Cristo unificado é produzido dentro de nós através do Espírito Santo. E a vida do Espírito Santo, a vida do Espírito dentro de nós normalmente expulsa os antigos hábitos mortos da carne, enquanto a nova vida interior se fortalece. Isso é o fruto sendo gerado em nós, né? Então, ao invés de tentarmos remover todas as nossas práticas velhas com nosso próprio esforço, precisamos cultivar a vida espiritual e deixar que o Espírito Santo trate conosco, que Ele trate as coisas dentro de nós, enquanto encaminhamos com Ele. Esse fenômeno é conhecido como o poder expulsivo de uma nova afeição. E de uma certa forma, nós, ao longo dessa série, nós podemos pensar que as virtudes que é gerado no fruto do Espírito dentro de nós são como 9 sabores. Eu sempre, quando eu penso no fruto do Espírito, sempre me chega a pensar numa laranja, né? Que embora que seja um fruto só, uma fruta só, ele tem vários pedaços, né? Da mesma forma, esse fruto singular tem vários pedaços, tem vários sabores, que quando as pessoas que comem da nossa vida, que desfrutam da nossa vida, vão sentir e experimentar do caráter de Cristo na nossa vida. Então essa semana nós estamos falando sobre o amor, né? Mas precisamos ter uma noção de qual palavra que Paulo usa aqui para descrever o amor quando ele está falando acerca do fruto do Espírito. Porque na Bíblia, para quem não sabe, a Bíblia usa 4 palavras quando fala sobre amor, né? E dependendo do contexto e também da tradução no grego, eles têm um significado diferente, né? O primeiro que podemos ver ao longo da Bíblia é o filéu,
que é frequentemente traduzido como um amor fraternal, ou a amizade profunda, né? É aquele amor que você tem com um amigo próximo, é o amor que você tem com um irmão, né, ou irmã. Tem também o storge, que refere-se ao afeto natural ou familiar, né, como um vínculo entre pais e filhos, né? E daí também tem o eros, né, que eu acho que muitos de nós sabemos qual que é o eros, que se refere a um amor romântico. Mas a palavra aqui que Paulo vai usar para descrever o amor que é gerado em nós é o ágape, né? Que é a maior forma de amor. Fala sobre um amor sacrificial e altruísta. Então nós vamos começar por aqui, porque nós precisamos entender que não há uma forma de amor maior do que o amor de Deus por nós. Aleluia. Precisamos entender por aí, para começar. Eu estou falando sobre o amor de Deus incondicional, pelo qual Deus decidiu no seu amor, na sua plenitude, criar todas as coisas. Porque se 1 João 4,8 vai dizer, se diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Né? Então podemos concluir que a motivação de Deus para criar todas as coisas foi amor, porque Deus é amor. Então quando Ele em si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, decidiu criar todas as coisas, a motivação que carregou Ele para fazer aquilo, para começar a obra da criação de tudo que nós estamos vendo e vivendo, é o amor. E o interessante sobre o amor de Deus é que nós também precisamos saber, para aqueles que não sabem ainda, que o Deus Trino, antes da criação, já estava satisfeito em si mesmo. Ele não precisava de nada nem ninguém. Mas pelo amor dele, né, esse amor de Deus não é um amor egoísta. Não é um amor para si mesmo. Uma coisa que eu amo sobre Deus, o Deus que nós servimos, é que esse Deus, no seu amor, na plenitude do seu amor, decidiu que Ele queria compartilhar esse amor. E Ele faz isso através da criação. Então, muitas das vezes, nós damos a desculpa, ou talvez as pessoas perdidas dão a desculpa que como que vai existir um Deus se tem tanto mal no mundo? Só que nós também precisamos entender que no princípio Deus criou todas as coisas com amor. E que nós podemos ver o amor de Deus através de todas as coisas que nós vamos ver lá fora. Né? Do jeito que eu acho interessante quando nós podemos tirar um tempo para andar e caminhar pela cidade e orar e passar tempo com Deus. Podemos, de uma certa forma, ver como o vento bate nas árvores, né? Como o sol começa a entrar na casa e a luz começa a entrar, do jeito que fique lá. Eu acho muito interessante se nós formos meditar na criação. A Bíblia diz, Paulo vai dizer que a criação aponta para Deus. Né? Então, o desejo de Deus para criar todas as coisas, incluindo a humanidade, e a decisão de criar na sua imagem e semelhança, e de compartilhar conosco, foi tudo motivado pelo amor. Agora, como que ele vai demonstrar isso? Né? Muitos de nós falam, talvez no seu coração hoje, nessa manhã, você está falando assim, isso não é suficiente para eu saber que Deus me ama. Talvez isso não é suficiente para você. Então deixa eu ler aqui, literalmente, os próximos 2 versículos em 1 João 4, 9 a 10, vai dizer assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Então o amor de Deus já se manifestou entre nós. Qual que é? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Opa, peraí. Deus já se manifestou o seu amor por você. Já.
pelo enviar do seu Filho. Para quê? Para que nós podemos viver no meio dele, através dele, por meio dele. Quero dizer que, se nessa manhã você não está sentindo que você está vivendo por meio dele, quero propor para você que talvez você não está vivendo. Mas o amor de Deus é que você vive por meio dele, satisfeito nele. E vai continuando aqui em versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu, na minha própria caminhada com Cristo, já ouvi dos meus próprios lábios e também da boca dos outros, né? Ah, mas eu não me sinto amado por Deus. Eu não me sinto visto por Deus. Talvez Deus não me vê. Não tenho certeza do amor de Deus por mim. Só que é interessante que eu quero declarar uma verdade sobre isso, porque muitas das vezes a gente pensa isso no começo e depois é o Satanás, né? Nos acusando ou plantando essa semente na nossa mente. Só que eu quero declarar no nome de Jesus que a maior demonstração do amor de Deus por nós é através da cruz. Quer a maior revelação do ágape, do amor ágape? Contemple o Filho de Deus. Contemple Jesus Cristo. Olha como Paulo vai apresentar essa revelação do amor de Deus demonstrado por nós em Romanos 5. Ele vai falar assim: de fato, no devido tempo, segura isso, no devido tempo, tá? Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo um homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós nisto, que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. No devido tempo. Eu quero parar rapidinho nisso, porque para quem não conhece, eu tenho uma irmã, ela tem 13 anos, vai fazer 14 em dia 1 de setembro. E chegando aqui no culto semana passada, de sábado, ela estava me contando que ela estava tendo uma dificuldade de sentir o amor de Deus por ela. Aí o Espírito Santo já me levou, né? Como eu sou meio doido, para quem não me conhece, sou um pouquinho doido, eu já fico animado já para pregar o Evangelho, né? Aí eu parei aqui, estacionei aqui, fiz ela abrir a Bíblia dela, nós abrimos lá em Romanos 5, eu falei assim, vamos ler agora. Aí eu li esses versículos com ela, eu fiz ela reler, lê devagar, reler, vai, 5 vezes, 10 vezes. Aí eu comecei a explicar para ela. Como eu vou explicar agora, mas eu expliquei para ela no devido tempo, quando ainda éramos fracos. Porque no começo da nossa caminhada cristã, e eu já vivenciei isso, nós achamos nós acabamos achando que nós precisamos trabalhar para ganhar a afeição de Deus por nós, né? Então, a minha irmã, ela estava passando por um tempo que ela achava que se ela não orasse, ou se ela não lesse a Bíblia, Deus não ia amar ela. Ou talvez o amor dele ia parar por um pouco, ou ser reduzido. Só que a Bíblia diz que no devido tempo, qual que era o devido tempo? Quando ainda éramos fracos, quando nós não tínhamos nada para oferecer para Deus. Quando nós aproximamos de Deus e falamos assim, Senhor, Pai, eu não tenho nada a te oferecer. Eu não posso te oferecer nada. E sabe o que Deus responde? Perfeito, deixa que eu te dou algo. Deixa eu demonstrar meu amor por você. Aleluia. Vem cá, vem perto de mim. Glória a Deus. Vou te entregar minha justiça em Cristo Jesus, para que você possa viver perto de mim. Eu quero você por perto. Isso é o amor de Deus, que ainda no devido tempo, quando ainda éramos pecadores, Deus decidiu demonstrar seu amor através do seu Filho morrendo por nós.
Sabe quão incrível isso é? Eu penso assim, Deus poderia ter esperado para a gente ter feito algo bom, né? Né, pastor? Ele podia ter esperado até a gente estar nessa auge da estação da vida, quando nós estamos assim, né? Pique assim, orando, lendo a Bíblia, jejuando e tal. Aí ele poderia falar: agora eu vou te amar. Agora meu filho vai morrer por você, que você merece. Não, mas é quando a gente não tinha nada para oferecer. Ele decidiu amar. Ele decidiu demonstrar seu amor por nós. Porque Ele não quer que nós chegamos num momento da nossa vida que achamos que Ele só nos ama por causa de algo que nós vamos fazer ou que nós façamos, ou por algo que nós podemos oferecer a Ele. E por isso que em 1 João ele vai falar, João diz que nisto consiste o amor, não que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou. Imagine se o amor de Deus dependesse do nosso amor por Ele. Pensa bem, eu vou falar de novo. Imagina se o amor de Deus dependesse do nosso amor por Ele. Aí eu fui explicando isso para minha irmã. E depois nós vinhamos para o culto, louvamos, adoramos. Depois de alguns dias eu estava trabalhando, eu decidi ligar para ela. Falei assim: senhor, eu vou ligar para minha irmã, ver como é que ela está, né? Liguei para ela, estava conversando com ela, não sei o que, eu não lembro o que ela estava fazendo. Aí eu tinha perguntado para ela: como é que está seu coração agora? E até ontem ela falou de novo para mim. Ela falou assim que ao meditar no amor de Deus por mim, meu coração mudou. Depois daquela conversa, depois de meditar na palavra juntos, eu comecei a entender o amor de Deus melhor por mim. Né? Então aquela angústia que ela estava sentindo na alma, né? O sentimento de não se sentir amado, através da palavra de Deus, através do meditar do amor de Deus por ela, mudou, foi embora. O que encheu foi a alegria. O que encheu foi o conhecimento do coração de Deus por ela. Eu quero que nós entendamos mesmo que às vezes vai ter cara, sabe que vai ter pessoas que nós vamos encontrar, que nós vamos conhecer, que infelizmente vão negar a Cristo até a sua morte. Mas o amor de Deus por essa pessoa nunca vai mudar. Né? Deus diz: eu te amo através de Cristo, ainda para as pessoas que não vão aceitar Ele. Mas mesmo assim Ele falou assim: vale a pena. Ainda se eles fossem, ou você, ainda se você fosse a única pessoa na terra, Jesus ainda morrerá por ti. Jesus ainda deixaria a sua glória, o seu trono, se encarnasse. Ele viveria uma vida perfeita e morreria por você. Mesmo se você fosse a única pessoa na terra. Então a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus é a maior carta de amor do Pai para a humanidade. Então quer saber do amor? O que é o amor? Ágape é Jesus Cristo. Então como que esse amor é produzido em nós? 1 João 4, 11 e 12 vai dizer assim: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós,
e o seu amor está aperfeiçoado em nós. O amor de Deus é a nossa motivação e o modelo de como devemos demonstrar amor para os outros. Eu só consigo amar com amor ágape ao meu irmão se eu ter a consciência do amor de Deus por mim. Tem uma citação que diz assim: já que ninguém em toda a humanidade está além do alcance da morte sacrificial do nosso Salvador, também não deve haver nenhum irmão ou irmã que esteja além do alcance do nosso amor sacrificial. Em 1 João, ao longo da carta, tem 3 níveis do amor de Deus que são revelados. É o amor manifestado ao mundo, que é Cristo revelado ao mundo. O amor dado à família de Deus, que você vai encontrar em 1 João 3:1, que é o pai amando os seus filhos, derramando o seu amor para os seus filhos. E também o amor aperfeiçoado em um grupo dentro dessa família de Deus, que são aqueles que permanecem em Cristo. Sabe quando que o amor de Deus é aperfeiçoado? É quando ele é reproduzido em nós ou no nosso meio. Se nós queremos ver ou queremos experimentar do amor de Deus aperfeiçoado, nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, nos nossos corações, para que seja reproduzido no nosso meio. E isso se torna a maior defesa ou apologético que Deus tem no mundo, na terra. Quando o amor de Deus é demonstrado dentro do povo de Deus, e quando o amor de Deus é manifesta no seu plenitude, no nosso meio. Isso se torna a maior defesa contra as mentiras de Satanás, contra a cultura do mundo, contra a perseguição dos homens, os questionamentos, as dúvidas dos homens. O amor de Deus aperfeiçoado no nosso meio vai demonstrar que tem algo além de nós. Por isso que vira a maior defesa, porque está falando sobre um amor que vai além de nós mesmos. E daí a pessoa vai questionar: se esse amor no seu plenitude é além de nós mesmos, quem é que dá esse amor? Eu quero conhecer essa pessoa. E aí que nós podemos apontar para Jesus. Então quer saber se você... Eu sei que a semana retrasada eu tinha falado sobre permanecer em Cristo, se enraizar em Cristo, né? Você quer saber como que você está, se você está realmente permanecendo em Cristo? Que eu sei, pelo menos para mim, no começo da minha caminhada, eu tinha questionado a mim mesmo bastante. E perguntava para mim mesmo, até falava com o Paulo, o Marcelo, eu sempre falava, né? Será que eu estou permanecendo em Cristo? Eu não sei e tal. Quer saber? Eu tenho a resposta aqui. A pergunta é simples, que você tem que perguntar para si mesmo. Estou transbordando no amor de Deus em tudo que eu faço? A meta, a maneira de saber se nós estamos permanecendo em Cristo, se estamos enraizados em Cristo, é que em tudo que nós vamos fazer, estamos transbordando no amor de Deus, no ágape de Deus. 1 João 3,16 vai dizer assim: nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós. E agora, como é que nós podemos produzir isso? E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Mas como assim? Eu vou morrer para o meu irmão? Tá, eu estou disposto a morrer para o meu irmão ainda. Eu morro para o meu irmão, eu não tenho problema em fazer isso não. Tem uma citação que eu quero dizer aqui: é fácil dar a própria vida, né? É fácil dar a própria vida. O mártir é heróico, né? É inspirador. A verdadeira dificuldade
está em fazer as pequenas coisas, enfrentando dia após dia os pequenos sacrifícios e as renúncias pessoais que ninguém percebe e ninguém aplaude. Isso é, Cristo, Jesus não é que Ele não quer que nós damos a nossa vida, né, em prol dos nossos irmãos. Se for dada uma oportunidade, eu sei que muitos de nós, talvez diremos sim, eu morro pro pastor Jaqueu, eu morro para Paulo, eu morro para o meu irmão, para minha irmã, certo? Talvez alguns não, né? Não sei se alguém vai ter rancor com outras pessoas. Talvez até nós diríamos isso, só que o Senhor não está pedindo isso de você. Ele está pedindo, porque é fácil dar a sua vida para a morte, né? Porque nós não temos medo, sabemos do futuro. Mas talvez o Senhor está propondo para você, será que você dá para viver para essa pessoa, em vez de morrer por ela? Como assim? Será que dá para você entregar as suas preferências pessoais? Será que dá para renunciar e fazer os pequenos sacrifícios por amor a essa pessoa, que ninguém vai perceber, que ninguém vai aplaudir? Porque eu acho que muitas das vezes nós, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, podemos até falar assim, nossa, eu vou fazer isso para tal pessoa, talvez para ela, né, é pequeno, ou talvez é um gesto grande, né? Falamos assim, nossa, eu vou fazer isso, e as pessoas vão olhar e vão pensar. Talvez você nem pense assim, mas na sua subconsciência você pensa assim, né? Tentamos falar assim que nós queremos ser reconhecidos, né? Só que, será que a nossa motivação tem sido distorcida? Corrompido? Que nós tentamos falar que nós amamos o nosso irmão, mas nós não conseguimos abrir a mão das nossas próprias preferências, das nossas próprias coisas para poder amar o nosso irmão melhor. Talvez ninguém vai te reconhecer, ninguém vai te aplaudir, mas eu conheço um que os olhos dele estão sempre sobre você, sempre sobre nós. Então é em vista de que Jesus fez, né, que o Espírito Santo vai nos capacitar para poder fazer o mesmo por nossos irmãos. Em Romanos 5:5 vai dizer assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O amor de Deus é derramado através do Espírito Santo que agora vive dentro de nós. E não tem restrição nesse amor. Esse amor que é derramado, nós estamos recebendo a plenitude do amor de Deus por nós. E sabe qual que é a coisa mais linda disso? Que quando nós recebemos de fato esse amor de Deus por nós não vamos conseguir conter para nós mesmos. Eu não consigo. Quando eu penso no amor de Deus por mim, se eu começo a contemplar sobre o amor ágape de Deus por mim, eu vou transbordar neste amor. Não tem jeito de segurar esse amor por nós mesmos. Em João 13, versículo 34 a 35, vai dizer assim, um novo mandamento dou a vocês, ame-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Maior destaque, a maior coisa que vai destacar o discípulo de Cristo é o jeito que ele ama. Mateus 5, 43 a 44 vai dizer assim, Jesus vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem seus inimigos e orem por eles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Então os verdadeiros filhos de Deus
não odeiam os seus inimigos, que perseguem, eles amam. E o interessante é que Jesus nos manda amar tanto os nossos irmãos na fé quanto aqueles que nos perseguem. Por quê? Porque quando você decide amar aquele que está te perseguindo, que te feriu, que está te machucando, você aparece com Jesus. O mesmo Jesus que, quando foi pendurado na cruz do Calvário, orou pelas vidas que colocaram ele ali. E ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ele está falando com o Pai para perdoar aqueles que penduraram ele na cruz. Então, toda vez que nós temos a oportunidade de amar as pessoas, eu não estou falando de um amor que nós vamos sentir, né? Porque o amor, embora que talvez seja um sentimento, às vezes, nem é toda vez que nós vamos sentir o amor. O amor também, o amor ágape, é uma decisão que nós precisamos tomar, um posicionamento de coração que nós precisamos tomar com nossos irmãos. Porque tem irmão que irrita. Tem irmão que foi dado a nós, na nossa vida, que é para provar a nossa paciência. Que Que é para nos aperfeiçoar, né? No nosso amor. E tem inimigo que Deus permite entrar na nossa vida, nos perseguir, para que nós podemos amá-lo. E através do amor ágape que nós estamos demonstrando a eles, ele pode ter um encontro com Deus. Já pensou nisso? Você já pensou que talvez o seu patrão, sua colega de trabalho que te persegue, que fica te perturbando, que fica testando a sua paciência toda hora, que fica questionando a tua fé, eles estão carentes do amor de Deus por eles. E Deus está levantando você para amar eles bem, para cuidar dessa terra, né? Mas muitas das vezes nós desprezamos as oportunidades de amar com amor ágape. E depois a gente chega num culto de domingo orando e falando assim: Deus, me ensine como pregar o evangelho. Eu estou falando de mim mesmo, gente. Eu que faço isso. Eu falo assim: Deus, me ajuda. Eu quero pregar o evangelho mais. Eu quero amar mais. Então ame o seu patrão. Ame o seu colega de trabalho. Aquele mesmo que fica te perturbando. Às vezes você quer dar um murro na cara. Nossa. Meu, tem irmão que... Tem pessoa que faz isso, gente. Espinha na carne, só se for. Mas Deus está nos chamando para amar bem essas pessoas. E aí que o fruto do Espírito e a virtude, o sabor do amor é gerado em nós. Eu creio que todos, de alguma forma ou outra, né, nós ouvimos já falado ou pregado até sobre o 1 Coríntios 13, né? E o 1 Coríntios 13, de 1 a 3, vai dizer assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba de todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu der aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então o fruto do Espírito, cujo principal é o amor, é uma demonstração mais evidente da presença de Deus na nossa vida e do seu controle sobre nossa vida do que os outros dons do Espírito. Uma comunidade cristã, até a igreja em si, pode até improvisar de alguma forma em um culto se está faltando os dons do Espírito, que nós lemos em capítulo 12. Então a igreja até pode improvisar, né? Fazer com que os dons se manifestem, mas morrerá, essa comunidade cristã morrerá se o amor ágape estiver ausente.
É isso que Paulo está falando. O exercício mais maravilhoso, lindo, qualquer adjetivo que queremos usar para descrever os dons espirituais, eles não conseguem compensar a falta de amor. Se nós não temos amor ágape no nosso meio, nós não vamos sobreviver a nossa caminhada cristã. Foi muito bem dito que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. E continuando em 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então é importante para nós entendermos que a nossa definição, às vezes, de amor, nossa própria definição, né? Não vai, às vezes, bater com a definição de Deus sobre o amor. Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo, como eu disse no começo, comece a remover esses antigos hábitos mortos nossos, esses antigos hábitos de pensar nossos, de perspectiva de que é o amor, e deixar que a palavra de Deus tome seu lugar. Porque muitas das vezes nós falamos que amamos os nossos irmãos, mas nós guardamos rancor contra eles. E qual é a solução para essas situações assim? Precisamos voltar para o princípio do que é o amor, de quem na verdade é o amor. E quando nós voltamos ao princípio, quando deixamos que o Espírito Santo comece a se enraizar com sua palavra dentro de nós, quando entendemos o que é o amor, começamos a meditar nesse amor, quando deixamos que o Espírito Santo produza esse amor em nós, aí quando nós estamos gerando o fruto do Espírito, e alguém querer um pedaço de amor da laranja, quando alguém tiver a oportunidade de poder desfrutar do fruto do Espírito na nossa vida, e sentir o sabor do amor ágape, ele nunca vai ser o mesmo. Essa pessoa nunca vai ser a mesma. Não é possível como eles negarem Cristo em nós. Eles não vão conseguir. Essa pessoa não vai conseguir sair daquele lugar do mesmo jeito que chegou. Porque de alguma forma vai ser impactado pelo amor de Deus, tocando eles através da nossa vida. Por isso que não vai ser sobre algo que nós estamos sentindo na hora, mas é um hábito que o Espírito Santo vai conduzindo em nós, que o Espírito Santo vai mexendo em nós. Os irmãos podem se levantar, ficar de pé. Coloque a mão no seu coração. Ore comigo. Espírito Santo de Deus, queremos te agradecer nessa manhã, Senhor. Pai, obrigado pelo teu amor, o teu amor ágape revelado em Cristo Jesus. Obrigado pela cruz, Senhor. Obrigado pelo teu sangue e teu corpo, Senhor Jesus, moído por nós. Obrigado pela maior revelação do amor, que é a tua morte, sepultamento e a tua ressurreição, Senhor Jesus. E Pai, nós te pedimos, em vista disso, Senhor Jesus, que o Espírito Santo tome o seu lugar no nosso coração, nos nossos corações, que nós podemos produzir, Senhor, e gerar este mesmo amor por nossos irmãos, para aqueles lá fora perdidos, Senhor Jesus, para que eles podem comer do fruto do Espírito gerado em nós.
e que podem encontrar o Teu amor por eles, Pai. O Senhor decidiu que o Senhor queria usar nós como vasos, Senhor Jesus, para alcançar o Teu povo lá fora perdido, Senhor Jesus. Então nós te pedimos, Pai, que o Senhor, ao longo dessa semana, desse mês, dessa série, Senhor Jesus, que o Senhor vai nos ensinando como andar, como deixar o Senhor gerar em nós o Teu fruto, Senhor Jesus. Nós queremos mais de Ti. Nós precisamos mais de Ti, Pai. Senhor, nessa manhã, eu sinto da parte do Senhor, nessa manhã, Senhor Jesus, aqueles que estão precisando de uma revelação do Teu amor, mostra-lhes novamente, Senhor Jesus, no nome de Jesus, Pai. Eu oro, Pai, para aqueles que entraram nessa manhã, Senhor Jesus, ou que talvez vão entrar nessa manhã, e que estão precisando de um toque, Senhor Jesus. Toque neles, Senhor. Renova o coração, Senhor Jesus. Revele a eles o Teu amor por eles, Pai. Que no devido tempo, ainda quando éramos fracos, pecadores, sem nada para oferecer, o Senhor decidiu nos amar e demonstrar esse amor através do Teu Filho. Pai, nós Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, Pai. E também queremos orar, Espírito Santo de Deus, sobre a vida do Dudu, Senhor Jesus. Pai, o Senhor sabe que nós estamos em campanha, Senhor, meu Deus, meu Pai, sobre a vida do Dudu, Senhor Jesus. E nós cremos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor vai curar os olhos do Dudu, Senhor. E nós declaramos no nome de Jesus, o sangue de Jesus sobre os olhos dele, Pai. Nós pedimos, Espírito Santo, porque o Senhor prometeu que pelas suas pisaduras somos curados. Então nós declaramos em nome de Jesus, com autoridade que está no nome de Jesus, que o Dudu vai ser curado em nome de Jesus, que ele ainda vai testemunhar para a glória, para a honra do nosso Senhor Jesus, que vai ser curado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos pela essa manhã e que nós Te bendizemos, Pai, que o Senhor é um ótimo Pai. Amém. E nós Te amamos, Pai. Amém. Em nome de Jesus.